Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo da série sobre transtorno de ansiedade generalizada, o conhecido TAG. Eu sou a Sara e esse é meu canal Leve a Vida Leve. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada, como você identificar isso aí, se você está tendo ou não está tendo esse transtorno. Então, gente, eu tenho transtorno de ansiedade desde a minha infância. Por volta dos 8, 9 anos eu comecei a apresentar alguns sintomas. Porém, naquela época não existia internet, não tinha muito conhecimento, né? Essa passagem de conhecimento que tem hoje em dia. E eu fui em vários médicos e nenhum conseguiu me diagnosticar adequadamente, né? Para poder ser tratada quando eu era mais nova. E eu só fui descobrir o que eu tinha, né, por volta dos 20 e poucos anos, acho que eu tinha uns 24 a 25 anos, quando as minhas crises de ansiedade já estavam assim, no ápice. E foi aí que eu consegui saber qual era o meu diagnóstico, que eu tinha um transtorno de ansiedade generalizada. E depois do tratamento adequado, né, já fazem 6 anos que eu não tenho mais crise de ansiedade. A maioria dos casos de transtorno de ansiedade começam desde a infância, na adolescência, embora tenha alguns adultos que desenvolvam, né, o transtorno de ansiedade mesmo depois de terem passado por essa fase. Agora, como você saber se você tem um transtorno de ansiedade ou se a sua ansiedade é aquela normal que todo mundo sente, que não te faz mal? Tem algumas perguntas que você pode se fazer para poder identificar se você tem esse transtorno de ansiedade. Você fica preocupado ou angustiado excessivamente na maior parte do seu dia? Essa é uma pergunta. A segunda, a sua ansiedade te atrapalha no seu trabalho? Terceiro, a ansiedade atrapalha o seu relacionamento com seu namorado, seu esposo, com a sua família? Quarto, você se sente exausto, cansado, sempre assim, parecendo que está um peso nas suas costas devido à sua ansiedade? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, provavelmente a sua ansiedade já está exagerada. Então é bom você controlar a sua ansiedade antes que ela fique mais ainda exagerada, gente, porque a ansiedade é assim, você começa exagerando um pouquinho, daqui a pouco tá mais, tem uma hora que você não consegue mais controlar a sua ansiedade e você começa a ter reações físicas. Com relação aos sintomas físicos, então eu vou falar com vocês todo o meu histórico das crises de ansiedade, como que elas começaram a apresentar, né, nos sintomas físicos e como foram evoluindo. Inicialmente eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha dor de cabeça assim, constante, diária, muitas dores nos ombros musculares. E quando eu tinha as reações físicas, né, inicialmente foram leves. Eu tinha suava frio, tremia, tinha ataque cardíaco, meu coração acelerava muito. E parecia que tinha um bolo aqui assim na minha garganta, eu não conseguia falar direito. E muito enjoo. E tontura, eu sentia muita tontura também. Depois de um tempo, essas crises foram ficando mais agressivas. Quando eu começava a ter a crise, eu comecei a ter formigamento nas mãos e nos pés, né? E uma certa dormência. Comecei a ter dormência também nessa parte do meu rosto. Eu não conseguia falar. Parecia que eu tava fora do meu corpo, né? Meio que voando, assim. É muito estranho, uma sensação meio... Parecia que eu tava lá e não tava, né? Meio desacordada. Às vezes eu tinha febre, aumentava a temperatura do meu corpo. Às vezes sentia muito frio, às vezes sentia muito calor. Minha pressão aumentava, algumas crises minha pressão caía. E tendo ainda os outros sintomas, né? Que era palpitação, era suor frio, falta de ar, tontura. E me dava aquele pânico, né? Meu Deus, eu não vou conseguir respirar. E aquela agonia, quando é que isso vai passar? Eu não aguento, e começava a juntar aquele monte de gente. Sai, o que tá acontecendo? E aí eu acho que aumentava mais ainda a minha ansiedade, né? Aquele monte de gente. E isso foi piorando. Até que eu comecei a ter a contração muscular durante as minhas crises de ansiedade. Minhas mãos começavam a entortar, assim, meus músculos endureciam e eu não conseguia abrir minha mão. Às vezes eu me machucava aqui porque eu apertava muito durante a crise de ansiedade. Eu não conseguia andar também porque os meus pés se contraíam.
E devido a essa contração muscular, eu fui diagnosticada errada. Falaram que eu tinha crise de convulsão. Eu tomei remédio para convulsão durante um bom tempo e eu comecei a ter as crises muito frequentes, de 2, 3 vezes por semana. E isso permaneceu por um bom tempo. E nenhum médico chegava para mim e falava: Saira, isso é proveniente da sua ansiedade. E foi ficando cada vez pior, porque as crises aumentavam toda vez que eu começava a sentir um pouquinho de falta de ar, seja por qualquer outro motivo ou algum enjoo, eu já achava que ia ter uma crise de ansiedade, isso me deixava mais ansiosa ainda e acabava desencadeando a minha crise realmente de ansiedade. Então, era muito importante eu saber o diagnóstico, saber o que causava qual era o gatilho, né, dessa minha crise de ansiedade para poder controlar isso e não ter mais essa ansiedade aí exagerada. E com o tempo eu fui desenvolvendo outros transtornos devido a esse transtorno de ansiedade. Eu tive síndrome do pânico, eu tive claustrofobia, agorafobia. Então eu já evitava multidão, eu evitava a andar de ônibus, lugares fechados, e foi afetando realmente a minha vida. Mas a boa notícia é que você não vai morrer disso, gente. Vocês não vão morrer por causa da sua crise de ansiedade. E é uma doença que você tem que tratar, né? Como qualquer outra doença. Porém, ela tá mais aqui, né, nos seus pensamentos, no controle da sua ansiedade, como você controlar isso, como você saber administrar todo esse seu estresse, sua ansiedade. Aí você fica pensando, poxa, como que uma coisa da sua cabeça, né, afeta o seu físico, a sua parte física, né? É impressionante como que o cérebro realmente comanda em tudo, a sua forma de pensar comanda o seu corpo, né? Todo o seu organismo, todo o seu batimento cardíaco, tudo é controlado pelo seu cérebro. Você não vai morrer por causa dessa crise de ansiedade, fique tranquilo com relação a isso, tá? E agora que você já sabe quais são os sintomas e verificou, né, identificou aí se você tem ou não tem essa crise de ansiedade generalizada, então no próximo vídeo eu vou ensinar pra vocês o que fazer pra controlar essa sua crise. Quando você estiver em crise, o que você tem que fazer pra poder melhorar isso e acabar logo com esse intervalo dessa crise de ansiedade aí, nesses sintomas físicos teus. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber a notificação do meu próximo vídeo. Ah, eu tenho Instagram, se você quiser me seguir no dia a dia, o link do meu Instagram vai estar aqui embaixo, tá? Espero você lá no Instagram e no meu próximo vídeo. Beijinho, tchau!